pessoal, estamos por aqui mais uma vez, mais um pouquinho de função. Mais um pouquinho de função. Só que agora já sabendo que as funções, elas deixam de... Não deixam de... Elas continuam sendo aplicadas, continuam sendo do nosso cotidiano, só que agora ela tem nome. E nós vimos que a função, ela é chamada de função afim. Isso não vou mesmo. falar muito, porque nós vamos ter um quizinho hoje rapidinho. Se eu falar demais, eu posso dar a resposta do quiz. É verdade, já está dando as respostas, né? A gente começa a nossa aula com o quiz revisional da aula anterior, porque avançar conteúdo tem que ter base, né? Sim, então a sim. gente precisa saber se realmente, de fato, vocês conseguiram se apropriar dos assuntos que a gente explicou na primeira aula. A gente viu que muita novidade não tinha, né? Trabalhamos o valor numérico da função, Sim, máquina de calcular. E Trabalhamos os problemas aplicados, né? Foi. Do aplicativo, problemas do estacionamento, que nós já havíamos trabalhado lá na noção intuitiva de função. Sim. Só que agora, na estrutura dela, ela tem um polinômio que é do primeiro grau. Então, acho que eu já dei resposta. É, quase isso. Eu acho que eu já dei resposta. Mas legal, né? Nossa aula vem cheia de coisa boa. Aula de número 37. Vem com a gente, afim de estudar. Estamos na segunda etapa da nossa função afim. Vamos dizer, o segundo episódio da nossa série, a função... Não, a nossa série, episódio... Temporada, agora eu lembrei. Função. Temporada da função. Agora, claro, né? A série é o primeiro ano do ensino médio, né? As temporadas... Podemos dizer que são as unidades, né? E essa unidade é uma temporada de função. Isso. E aí temos vários episódios. E para hoje nós temos o seguinte, olha só, nós temos duas situações. Temos. Na primeira, pode ser que no primeiro momento nós tenhamos uma novidade, que é quando falamos de zeros, de raízes, mas depois vocês vão ver que nós já estudamos. Beleza. Depois o gráfico da função afim. Nós já falamos de gráficos. Só que no gráfico que nós falávamos, nós marcávamos o ponto e traçávamos uma curva, chamada de curva da função. Ah, professor, mas alguns que nós fizemos eram linhas retas, porque alguns que nós fizemos já tinham essa característica de ser uma função afim. E na função afim, o gráfico tem uma particularidade. Então essa é a nossa aula. A gente vai ver hoje. Vamos. Mas na aula anterior a gente fez uma homenagem, né? A gente fez um oferecimento que foi para os meninos lá da General Sampaio. No Forte Príncipe, né? Com a professora, nossa amiga lá, Maria Sônia. E agora a gente vai fazer uma homenagem à galerinha que está bem pertinho aqui, professor Maurício. Bem pertinho. E é muito legal porque, assim, ó, o que a mediação tecnológica faz? Dá uma redadinha aí que a gente vai aparecer. Olha só, a mediação tecnológica faz assim, né? Ela oferece, dá oportunidade de alunos que estão em locais que nós chamamos de locais de difícil acesso, e não só em locais de difícil acesso, até em locais de fácil acesso, nós temos muita ausência de professores. Isso mesmo. É muito escasso. A prof tá ali no cantinho, ó, só que aí falhou a memória aí, porque eu não lembro o nome da professora, mas a gente vai lembrar e já a gente volta falando, tá? Agora, prof? Esse professor aqui eu conheço. Já aquela vi. loirinha ali também no meio eu conheço aqui, ó. Aqui também, eu já vi também. Então, olha o que acontece. Aí nós temos o oferecimento desse ensino mediado por tecnologia. Não é EAD. É mediado por tecnologia. É porque o aluno está presencial na escola todo dia, Nós estamos aqui, então... vocês estão na escola, na dúvida, vocês podem mandar a dúvida na hora da aula. Professora, tem como perguntar para o professor se só tem esse jeito, manda mensagem. Nós vamos sempre estar respondendo vocês. Então, é mediado por tecnologia. Nós não podemos estar de Vilhena a Extrema em todas as escolas. Infelizmente não. Mas aí fisicamente não. Essa aqui não está tão longe da nossa, né, fisicamente tão longe de Porto Velho. E a gente visitou a Escola Paulo Leal, né? Pertencente ao município de Porto Velho. Então, um beijo para os meninos aí do primeiro ano da Paulo Leal, com a prof. Linda, que agora já a gente vai falar o nome dela aqui, vamos recordar. Mas sintam-se abraçados, tá? E homenageados pela gente aqui. Foi muito legal o nosso contato, nossa visita e poder ficar um pouquinho com vocês aí, com certeza enriquece a nossa experiência enquanto professor e faz a gente cada vez ter mais alegria e mais ânimo para produzir aulas diferenciadas e aulas legais para vocês. E sabe o que eu estava lembrando? Na nossa aula de função, nós falamos do leite, nós falamos do queijo e não todos, tá? Mas a maioria desses nossos estudantes aqui
fazem parte do que nós chamamos aqui em Porto Velho da bacia leiteira. Então, sim. quer dizer, alguns deles aqui, com certeza, vivem essa realidade lá. Não, eles falam que é sítio, tá? Mas eu acho que é fazenda. Tá mapa fazenda, porque a gente vê nas fotos lá, é fazenda. Então, eles estão lá. E aí, ó, uma outra coisa importante. A professora Lúcia esteve em Costa Marques e visitou lá a Escola General Osório. Sampaio. Sampaio, isso. General Osório é em Guajará. Não, o General Osório é em Calama. É verdade. Tanto general, meu Deus. Eu vou pegar uma aula de história com o professor Lorismar, história de Rondônia. General Osório é Calama, General Sampaio, Porto Príncipe. Isso. Agora pronto. E aí, olha só. Beleza. Alguns dias agora mais para frente, eu estarei indo, né, a Ariquemes. Vou tentar chegar em Ariquemes numa sexta-feira e vou me esforçar ao máximo para estar indo visitar pelo menos uma ou duas escolas em Ariquemes. Então, olha só. Fique espertos, professores presenciais das escolas de Ariquemes. Entre em contato comigo pelo WhatsApp e vamos alinhar direitinho, porque eu vou estar em Ariquemes, né, para um evento num sábado. Então, na sexta-feira, eu vou tentar visitar pelo menos duas escolas ali próximos ao redor, né? Isso. Então, pronto. Aguardem a visita aí. Gente, beijo no coração, Escola Paulo Leal. E a gente agora vai de quiz, porque a gente quer verificar o aprendizado de vocês sobre a aula anterior, para daí sim a gente avançar os assuntos sobre a função afim, tá certo? Vamos lá na telinha, então. Nosso amiguinho tá perguntando, questionando se você lembra os conceitos de função afim. Vamos lá, pergunta de número 1, bem rapidinha. Papum. A estrutura genética de uma função afim é do tipo f de x igual a ax menos b, f de x igual a ax mais b, f de x igual a ax ao quadrado mais c, ou ela é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c? Muito fácil, né? Eles viram aí, fizeram as anotações, com certeza tá no caderno que a lei de formação genérica para uma função afim é ax mais b. Ah, mas às vezes tem um negativo aqui. Peraí, deixa eu pegar a canetinha. Pode ter um negativo. Nós estamos falando da genérica, tá? Beleza? Então, na genérica é ax mais b. Pergunta de número 2. Na função afim, f de x igual a ax mais b, o termo independente é o f de x? É o x? É o b ou é o a? A gente fez aquela montagem também de termos, né? Quem é o dependente, quem é o independente, né? Independente é quem tá solito, não precisa de muita gente. O dependente está grudado com alguém, porque ele está dependendo de alguma situação, tá certo? Beleza. Então quem é o independente aí? O independente é o que com não certeza, tem ninguém, é o quem está sozinho é o B. Muito bem. O nosso B é o nosso termo independente, certo? Pergunta de número 3, bora lá. A função afim é considerada D. E essa daí eu dei a resposta já. Essa daí tu já deu uma indicação, né? Ela é do primeiro grau, do segundo grau, terceiro grau ou quarto grau? De que grau é a nossa função afim? Muito fácil, né? Muito. Com certeza a função afim é do primeiro grau. E vamos de pergunta de número 4. 4? Então vamos lá. Pergunta de número 4, qual é? Escolha qual das alternativas mostram os coeficientes a e b da função f de x igual a menos 2 mais 5x. A e B. Lembrando que eles não precisam aparecer na ordem, tá bom? Muito bem, muito bem. Não está na ordem, mas eu sei que o menos 2 é o independente, então ele é o B. Se o menos 2 é o independente, é o B, então sobram ali a B e a D, né? B menos 2 é a B ou é a D? E quem é o A, o valor de A? O valor de A é 5 ou menos 5? É mais 5. Ah, então pronto. O A é 5, que está grudadinho no X, é o termo dependente, e o B é menos 2, tá? Então fique atento aos detalhes, porque pode estar fora de ordem. F de X igual a AX mais B. Mas quem é o A? Quem está grudado no X. Quem é o B? É o termo independente. Então pode estar fora de ordem. Então não se confunda, tá? Beleza. Beleza?
1, 2, 3, valendo. Pergunta de número 5. Rapidão. Na função abaixo, aí tem na função f de x igual a 4x menos 5. O valor do f de 5 é... O f de 5 é 25, é 20, é 15 ou é menos 15? No lugar do x, a gente vai colocar 5. Multiplicar por 4 e tira 5. Multiplicar por 4 e tira 5. Qual é o resultado de tudo isso? Vamos lá? Multiplicar por 4 e tira 5. Então, se eu colocar o 5 no lugar do x, o que eu vou fazer? 4 vezes quem? 4 vezes 5. 4 vezes 5. 20. Tira 5. 15. Então, a resposta final para f de 5 é 15. Letra C. Beleza. Muito bem. Onde a gente fica naquele aqui, né? Onde a gente tem que substituir? Aqui, ó, no lugar do x. Certo? Certo. Mas agora vamos de pergunta número 6. Bora ver. No plano do celular da aula anterior, dada pela função abaixo, temos lá f de x igual a 20 mais 0,05 vezes x. Então temos ali uma situação em que o plano do celular foi taxado com R$20 fixo e 5 centavos por minuto usado, certo? Daí ele pergunta, quem é o termo dependente? O termo dependente numa função, ali no nosso caso, é o 20, é o 0,05, é o 20,05, ou essa função aqui, por ser uma função que fala do plano de celular, não tem um valor fixo, não possui esse termo independente. E aí? Dependente? Vamos lá? Dependente depende de quem? Tá grudado, né? Se tá dependente dependendo de alguém, tá grudado no x. Então, com certeza, o termo independente é 0,05. Vamos lá, rapidinho, que a gente tem muito conteúdo para ver. Mais uma perguntinha. Pergunta de número 7 agora. Dada a função abaixo, temos lá a função, né, 20 mais 0,05, que é a conta do telefone celular da questão anterior. Só que ele quer saber o seguinte, quantos minutos essa pessoa ficou ao telefone para pagar uma conta de R$60? Ele ficou 40 minutos, ele ficou 80 minutos, 400 minutos ou 800 minutos? Então eu quero saber que valor multiplicado por 0,05 soma 20 vai dar 60? Isso. Então agora a substituição já é aqui no todo, né? Isso tem que ser igual a 60. Não é aqui no x, tá? Isso aqui é o que eu tô querendo descobrir. Então é a mesma coisa que tirar 20 do 60? Isso. Vai dar 40 e dividir por 0,05? Aham. E aí? Fácil? Tempo! Pensa. Tudo isso tem que ser igual a 60. Isso. Que valor multiplicado por 0,05 somado com 20 vai dar 60. Bom, para esse valor somado com 20 dá 60, essa multiplicação tem que dar 40, não é? 0,05 vezes alguma coisa tem que dar 40. Isso. Aí olha só a estratégia. Bom, eu já sei que para dar 40 é 5 vezes 8. 5 vezes 8. Ou é 80 ou é 800. Né? Porque para dar 40... Mas é 0,05, tem duas né? casas decimais, não é? Então eu acho que tem que ser 800, né? Isso. Porque vai ter que ampliar um pouquinho mais o meu... Então eu acho que é isso aí. Pela linha de raciocínio lógica... Isso mesmo, 800. Por quê? 800 vezes 0,05 vai dar 40. Somado com 20, o 60. Resultado é 60. Beleza? Fechamos com chave de ouro o nosso quiz. E aí, como que foi para vocês? Conseguiram? Bom. Foi difícil? Foi fácil? Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Então, como que foi para vocês aí? Deu certo? Conseguiram responder com facilidade? Professores, algumas sim, outras não. Tipo, essa aí a gente já teve um pouquinho mais de dificuldade. É assim mesmo, tá? Agora, o que a gente quer de vocês é, né, vocês irem de encontro com as informações para poder a gente ir avançando o assunto e vocês não ficar para trás. A gente quer levar todo mundo junto até o fim, né? Então, o aprendizado é assim, é com todos. Certinho. Né? Então, vocês entenderam aqui, né? Dessa última aqui.
Olha a estratégia. Não tem que dar 60? Tem que dar 60. O resultado, na verdade, o que foi fornecido aqui na máquina de calcular foi a resposta. O número que saiu. Isso, o Y, né? Isso. O número que sai da máquina de calcular. Para dar 60, só que ele somou 20. Então, tira 20. Tem que dar 40. Quem tem que dar 40? Essa multiplicação. Aí eu lembro da tabuada. Tabuada é importante? Eu lembrei dela agora. 5 vezes 8, 40. Opa, então tem que ser ou é 80 ou é 800. Para dar 40, ou era 80 ou era 400, né? Ou só era que 800. tem duas casas decimais. Isso, aí foi então onde tem que tirar ampliamos. duas casas. 2 zeros tiram duas casas. Isso mesmo. Então dá 2 pulinhos com a vírgula, Isso. aumenta 2 zeros. Beleza. Isso aí são as estratégias matemáticas que a gente vai criando com o tempo, tá? Então, se você não se deu conta, se você não sabe fazer dessa forma, fica tranquilo. Para isso que a gente está aqui, sempre mostrando um jeitinho brasileiro, um jeitinho matemático de resolver com mais facilidade, tá certo? O legal é a receptividade, né? Uns saem assim, ó. Gostei, acho que eu vou usar isso aí. O outro tipo bem assim, ó. Entendi. O que eles estão falando? Estão falando de quê? Professora presencial, estão falando de quê mesmo ali? Que mesmo? Bora ver então, continuando a nossa tarefa aqui, vamos lá. Função afim, então, do tipo a gente viu na aula anterior. F de x igual a x mais b. O A é o termo dependente. Hoje veio o B é o termo independente. Hoje veio completa a nossa escrita aí, ó. Dependente e independente. É verdade. Oxi. Né? E aí, vocês aí, já viajou de avião? E aí, já viajou de avião? Sabia que eu tenho um vídeo igualzinho esse daí? Olha lá, que tal ir para o Nordeste? Vamos lá. Eu tenho um vídeo igualzinho esse aí. Tem? É legal viajar de avião, né? Quem não teve a oportunidade e puder fazer uma viagenzinha aí, facilita. Agora para nós de Porto Velho tá ruim. Tá ruim, porque as passagens aéreas estão... Só se a gente for pro Mato pela Grosso, hora da vida. Se for pro Mato Grosso, de lá a gente consegue ir tranquilo. Bom. Mas daqui tá ruim. E aí, que tal ir pro Nordeste? O que vocês acham? E aí, vamos? Vamos? Bora fazer uma viagem pro Nordeste? Olha lá, então. Tem que fretar uns 3 aviões para todo mundo, né? Para levar todo mundo. Ó, vamos tentar fazer uma viagem pro Nordeste, vamos ver quanto isso vai custar. Também depende da quantidade de dias, né? Sim. Tu vai ficar uma semana, vai ficar 15 dias? Com certeza a quantidade de dias vai dar um resultado diferenciado. Outra coisa legal também tem parente na cidade, tem onde ficar, vai ter... ou vai ter que pagar hotel, vai ter que fechar com pousada. Tudo isso é importante. Isso. Aí quando tem que fechar com hotel e pousada, o ideal é não ser na temporada, né? Porque se for em alta temporada, aí dá ruim. Vamos lá então, fazer essa viagem para o Nordeste. Bom, a região Nordeste é uma região grande, né? Olha aí, são muitas opções. Nossa, podemos ir para a Bahia, podemos ir para o Maranhão, para o Piauí, Ceará. Olha aí a infinidade de opções que temos para a região Nordeste, né? E a gente só fala assim, o Nordeste, né? Assim, é tanta coisa diferente, né? Muita coisa. Outra coisa que a gente faz também, um erro que a gente comete. Eu fui lá pro Ceará. Aonde? Não, eu fui lá em João Pessoa. Mas João Pessoa não é Ceará, João Pessoa é na Paraíba. Pra mim tudo é Ceará, aquela parte do, tudo Ceará, do Nordeste. Se resume em Ceará. Mas hoje a gente vai fazer a viagem para São Luís do Maranhão. Vamos para Olha aí. Pessoa? Não, agora já escolhemos, já está no slide já. Então tá, né? Passar 15 dias em São Luís, quanto custaria? Vamos ver? Bom, passagem aérea. Que tá pela hora da vida. Isso, saindo de Porto Velho, tá? Saindo de Porto Velho, R$ 3.100. Uma diária no hotel, R$600. Isso com café da manhã, almoço e janta. Isso. Vamos ver como é que fica? Bora. Então, 3.100 vai ser um fixo, não vai ser, professor Maurício? Porque é a passagem aérea. E aqui o melhor, tá? Por pessoa, tá? Isso, por pessoa. Por pessoa. Agora sim, ó, 3.100 é uma taxa fixa, porque independente da quantidade de dias, você vai pagar 3.100 ida e volta, tá? Então, essa taxa é fixa. Esses R$600, aqui é um termo independente, porque vai e volta esse valor, e aqui a diária vai depender de quantos dias. Então, é um termo dependente. Olha que legal, a função em função dos dias. Beleza. Certo? E claro, vamos embora resolver, né? Vamos botar para fazer. Para ficar 15 dias, ele fez uma pergunta ali, né? Para ficar 15 dias em São Luís, quanto custaria? No lugar do D, de dias, a gente vai substituir por quem? Por X. Por X. Né? Então, agora, em vez de fazer uma função em função dos dias, a gente só botou o Xzinho para montar uma função trivial, tá? F de X é igual a 3.100, que é a passagem aérea, mais R$600 vezes X. No lugar do X, colocamos quem? 15, né? Isso. Olha aí. Então, vamos lá.
Sabendo que primeiro a gente faz a multiplicação, 600 vezes 15. Dá 6 vezes 15 dá 90, acrescenta né? 2 zeros, 9 9.000. Ou seja, 12.100 para passar 15 dias. Realmente ficou puxado, né? Quem sabe a gente fica menos? Vamos ficar 4 dias? Um feriado? Um feriadão da Páscoa? Bora. Dá para ir na quinta, fica quinta, sexta, sábado, domingo, volta na segunda. Feriado de Páscoa para reduzir um pouco as despesas e ter uma oportunidade de passeio. Vamos lá? Bora. No lugar do X agora eu vou colocar 4, não 15, ó. Então vamos apagar aqui. 4 e não 15 agora, certo? A passagem continua a mesma? A mesma. Não mudou, né? Por quê? Porque eu tô indo para o mesmo lugar. Eu vou e volto, a passagem continua a mesma, né? Com isso, o que a gente vai fazer? Primeiro a multiplicação, né? E a gente tem para 4 dias, quanto ficou então? 3.100 mais 2.400 para passar 4 dias. R$5.500. Então deu uma melhorada, né? Uhum. Agora melhorou um pouquinho, ó. Então, para passar 4 dias, 5.500 ficou mais acessível, né? Então, mas é muito pouquinho. É o que temos para hoje, né? É o que vamos conseguir resolver. E aí, esse planejamento tem que ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque isso tudo a função nos fornece. E para nós matemáticos, né, ou para nós pais, né, que viajamos com os filhos, nós temos esse cuidado de ver, nós vamos passar quantos dias? Ou então a média de previsão por dia é tanto. Aqui nós colocamos R$600 do hotel, nós vamos imaginar que R$600 é aquele pacote que tem café, almoço, janta, e ele te leva para os passeios, não tem que fazer os translados no passeio. Então, acontece muito assim também. Às vezes fica barato, às vezes não fica tão barato. Às vezes é mais barato você fechar pacotes por fora. Mas é importante que você saiba que, num simples ato de você tirar férias, é feito todo um planejamento em cima de uma função do primeiro grau. Isso mesmo, né? E claro, né? Outro exemplo prático envolvendo a função afim. Olha que legal. Salário de vigilante, estacionamento, leite, queijo, produção e agora viagem de avião. Oh, beleza, né? Mas tudo isso está envolvido na função afim. A função afim, ela possui os zeros ou raízes. Zeros? Nós já falamos sobre isso, mas a gente vai recordar com vocês. Zeros ou raízes da função. Agora, não sei não se eu sei o que é isso, né? Não fica com cara de assustado, igual esse cachorrinho aqui. O caramelo é brabo. Caramelo não está entendendo. O que é isso? Que raios de raízes da função, né? Raízes ou zeros da função é o que a gente vai explicar para vocês agora. É aquela raiz quadrada? Não é. Não. Então vamos estudar. Vamos estudar. Mas tem que lembrar. Isso. Na telinha, vem com a gente, zero ou raiz. O que é isso? Bom, para determinar o zero ou a raiz da função, ou seja, para nós encontrarmos um número que vai cortar o eixo x, aí nós lembramos lá na aula de plano cartesiano, para cortar o eixo x, para tocar no eixo x, o y tem que ser zero. Por isso que o nome é zero da função, porque é o número y que fica igual a zero. Então, ou seja, eu vou achar um número x que colocado na minha função vai dar um resultado y igual a zero. Beleza. Então, a gente tem que colocar um zerinho quando tem uma função igual a zero? Vamos ver como é que funciona? De acordo com o gráfico, no instante em que o y é igual a zero, a reta corta o eixo x em um determinado ponto, determinando a raiz ou o zero da função. Vamos ver? Vamos ver como funciona? Olha lá, na prática fica assim, ó. Temos igual, y igual a quem mesmo, professor Maurício? O y é igual a menos 3x mais 12. Isso mesmo. Y igual a menos 3x mais 12. Vou pegar esse menos 3x mais 12 e vou igualar a zero. Isso, porque eu quero descobrir qual é o número que eu colocar no lugar do x, vai zerar essa função. Então igual a zero? Então vai ficar como? Vamos lá. Menos 3x mais 12 igual a zero. Opa, menos 3x mais 12 igual a zero é uma equação do primeiro grau, não é? Isso. Então como que a gente faz? Vai falando aí, professor Maurício, o trajeto da função. Resolve a equação normal, passa o número para o outro lado. Lembra o primeiro membro, o segundo membro.
Então, vai resolvendo a equação. Aqui nós usamos a estratégia de multiplicar por menos 1, aí ficou menos 3x menos 12 vezes menos 1, que dá 3x igual a 12. Passa o 3 dividindo. Então, é o processo de resolução que resolve uma equação do primeiro grau. Então, determinar os zeros da função nada mais é do que resolver a equação do primeiro grau. Muito bem. Então, quando a gente resolve uma equação do primeiro grau, a gente já sabia resolver, né? É algo que a gente fez lá na unidade 1 e a gente disse que ia precisar agora. Então, o que a gente faz? Pega isso que a gente tem aqui, deixa eu pegar uma vermelhinha aqui para ficar melhor. Pega o que temos aqui e igualamos a zero. É como se eu quisesse dizer qual é o número que entra na máquina de calcular que vai resultar em zero. É isso, não é? Isso. Qual é o número que entra na máquina de calcular que o resultado vai ser zero. É isso que eu quero, tá? Então, quando a gente fala de raízes ou zeros da função, é isso que a gente está procurando. O número que entra na máquina de calcular que o resultado vai zerar. Certo? Certo. Vamos fazer alguns exemplos? Bora. O que diz aí? Vamos determinar a raiz das seguintes funções. Primeira função, y igual a menos 4x mais 8. E a segunda função, f de x igual a 4x. Então é só igualar a zero? Só igualar a zero. Beleza, todas as duas, né? A gente quer aqui qual é o número que entrou na máquina de calcular que vai resultar em zero. Olha lá, aqui tem uma técnica, né, professor Maurício? Qual é mesmo? Multiplicou por? Menos 1. Precisa fazer isso? Não, eu posso passar dividindo normal. Se você tá multiplicando e você passa dividindo, menos com menos também vai dar mais, tá? Então não tem problema de não multiplicar por menos 1. Essa estratégia aqui, ela pode ser desconsiderada. Faz quem se achar conveniente para fazer, tá bom? E aqui, 4x igual a zero, está multiplicando, passa dividindo. Com certeza, para sair zero, só se entrar zero nessa segunda opção. Tá bom? Beleza. Beleza? Vamos lá? E aí, galera, até aí tudo bem? Entenderam como fazer esse zero ou raiz da função? Ficou de boa para vocês? É só pensar. Qual é o número que entra na máquina de calcular que vai dar zero como resultado? Ou então você resolve a equação. Tá? Antigamente nós criávamos todo um mistério, né, na matemática. Não tem. É só igualar a zero. Igualou a zero, virou uma equação do primeiro grau. Resolve a equação. Como que resolve? Fizemos uma aula só para isso. Lembra que nós falamos que sempre vamos estar cutucando? Tivemos uma aula só para isso. Ah, eu não lembro. Volta lá no canal. Volta lá, Olha a vantagem, a vantagem da mediação tecnológica. Volta lá, tá lá na unidade 1, já tá no canal da mediação. Ó, assiste um pouquinho de novo e relembra como resolver as equações do primeiro grau, tá? Beleza. Então, olha aí. Então, encontrar a raiz de uma equação é o mesmo isso. De uma função, é resolver a equação do primeiro grau. Pronto. Tá bom? Beleza. E agora vamos falar um pouquinho sobre o gráfico? Olha, chegou o momento. Lembra que lá na unidade 1, quando a gente começou com a ideia intuitiva de função, a gente disse, agora tá tudo genérico, mas vai chegar um momento que cada função vai ter seu nome, cada função vai ter suas características e cada função vai ter a sua representação gráfica. Falamos. Tá? Então agora é hora da gente trabalhar com vocês o gráfico da função. A gente vai mostrar como que na função afim ele se representa no plano cartesiano. E aí sim você vai começar a distinguir, a verificar quais as diferenças de um para outro. Beleza, certo? Bora? Bora? Então olha lá, gráfico da função afim. A representação gráfica de uma função do primeiro grau é uma reta, tá? Então, primeiro grau, função afim, tá? É pode uma anotar, reta. Pode anotar. Anota. Nós temos a lei de formação, y ou f de x é igual a quem? A x mais b. E o resultado disso, graficamente, é uma reta, certo? Certo. Então, vamos lá. Aí, não tem aqui que a gente tem o AX e o B? Sim, sim. O A, ele tem uma importante função dentro da função afim. Nós falamos para eles lá na aula anterior que o A e o B foi até na revisão. Foi. O A e o B, eles a princípio representavam termo dependente e termo independente. Só que chegaria um momento em que A e B, eles teriam uma função específica dentro da função. E agora chegou a hora de falarmos do A.
Vamos lá, então, quem é o A? O valor de A indica o quê? Indica se a função é crescente ou decrescente. Uou, sério? Sério. Ah, se ela... Ah, eu lembro que tinha um negócio, teve uma lá na Intuitiva que ficou assim. Não, nas aulas de gráfica da função. Isso. E teve outra que ficou assim, descendo. Uma descendo, outra subindo. Isso mesmo. Uma subindo, outra descendo. A gente falou, vai chegar um momento que a gente vai ver a diferença. Então, quem determina isso é o A? O A. E o valor do B? O valor do B indica em que ponto essa reta toca no eixo Y. Ou seja, o B é a marcação do corte no eixo Y. Vamos mostrar isso melhor para eles? Vamos ver? Olha lá então, olha que legal. Aqui é o B, tá? Olha aqui o B. Ó, o B é onde toca o eixo Y. Agora aqui não é o A, tá? Não tem nada a ver. O A ele vai indicar se ela tá decrescendo ou crescendo. Aqui esse pontinho é o zero da função, onde toca o eixo X. Olha lá, X é o valor... Peraí que tá erradinho aqui, tá? Vamos arrumar aqui na imagem. Esse aqui é o eixo Y, tá? Só um pouquinho, que essa imagem veio com um equívoco aqui. Imagem pronta, por isso que a gente não pode confiar 100%, né? Que imagem pronta, esse é o eixo Y e esse é o eixo X, certo? Certo. Uhum. Ali nós temos o zero da função e nós temos o coeficiente B, que é onde toca o eixo Y, tá? Vamos lá então, crescente ou decrescente? Mas a gente nem disse quando que ela é crescente, quando que ela é decrescente. Vamos para cá um pouquinho? Mas tá lá, ó. Para ser Não, vamos antes primeiro, depois a gente volta lá. Primeiro a gente tem que dizer para eles quando ela é crescente e quando ela é decrescente, né? Vamos falar? Vamos. Crescente. À medida com que o valor do X vai aumentando, os valores de Y também vão aumentando. Então o A tem que ser positivo. Isso só acontece quando o A é positivo. O A positivo, ela é crescente. Com A positivo, ela é crescente. Então é importante essa noção de aumenta o X, aumenta o Y. Isso só acontece quando o meu A é positivo. Por quê? Porque eu tenho um número positivo multiplicado por qualquer outro número. Quanto maior for o número que eu multiplico esse número positivo, maior vai ser a minha resposta. Uhum. Então, A positivo. Um exemplo, no planejamento da viagem para São Luís. Quanto mais dias ficar em viagem, mais aumentará o custo, certo? Então, nós temos uma função que o A é positivo. Então, ela vai ser uma função crescente. Quanto mais dias, mais você vai gastar. Isso. Quer ver isso graficamente? Bora. Vamos lá. Graficamente, olha lá. Nem um dia. Tu vai e tu volta. Eu comprei, nem um dia você viu que eu comprei só a passagem ainda. Só a passagem. Ou, na verdade, pode ser também que tu arrumou um lugar para ficar. Aí não tá gastando com diária. Também. Só vai ser a passagem. 3.100. 3.100. 4 dias, a gente... 5.500. E se for 8 dias? Aí vai dar, deixa eu ver, 8 vezes 6, 48. 48 dá 4.800. É o dobro, né? Tá ali, ó, 1.100. 10.100. 10.100, isso, faltou um zerinho, né? Vamos dar uma arrumadinha ali. Faltou um zerinho aqui. 1.100, se 4 dias é 5.000, como é que ia ser 1.100, né? 10.100, certo? Certo. Colocando isso graficamente, como ficamos, então, olha lá, começamos com zero, né? Mas zero para quem? Zero para o X, né? 3.100 é a passagem, certo? Certinho. Vamos pensar em 4 dias? Vamos lá de 4 em 4 aqui, ó. 4, 8, né? Aqui seria, vamos pensar aqui, 3.100 é o resultado em Y, certo? Beleza. Uhum. Isso para zero. Vamos pensar aqui em 4 e em 8 dias? 4 e 8 dias. Isso. Em 4 dias, 5.500. Em 8 dias, vamos lá em cima? 10.100. 10.100. Isso. Agora, vamos marcar os pontinhos e podemos traçar a nossa curva da função, que nesse caso é uma reta, que é crescente. Beleza? Então, quando o A é positivo, a nossa reta cresce, crescente. Vamos ver agora quando ela é decrescente. Vamos lá. Decrescente é quando o valor do A é negativo. Um valor então, quando do A o valor negativo. do A é negativo, o que acontece? Quanto maior for o X, menor vai ser o meu valor em Y. Vamos ver um modelinho aqui, Bora. um exemplo? Por exemplo, menos X, ou menos 1X, mais 3, né? Olha lá, quando é 0, deu 3. 0 deu 3. Quando é 1, menos 1 com mais 3? Mais 2. Quando é 2, menos 2 com mais 3? Vai ficar mais 1. Colocando isso graficamente,
Chegamos ali, ó, para 0 para x é 3 para y, 1 para x é 2 para y e 2 para x é 1 para y. Então, a nossa reta está decrescendo, olha lá, descendo aí o nosso gráfico, certo? Certinho. Uhum. Vamos agora responder aquela lá? Agora a gente tem condição sim. de voltar lá, ó. Vamos lá, aqui, ó. Então, se o A é positivo, crescente. Se o A é negativo, decrescente. Melhor momento é a gente primeiro analisar quem é o A, né? Isso. Quem é o A nessa primeira? O A é 5. O A é 5. Quem é o A nessa segunda? Menos 2. Menos 2. Quem é o A na terceira? 3. E quem é o A na quarta? Menos 6. Ficou A, B, BD. E aí? Então, vamos lá. Se o A é... como é que a gente pode dizer? Se o A é 5, né? O A é positivo. Positivo. Se o A é positivo, ela é... Crescente. Crescente. Se o A é negativo, menos 2. Ela é decrescente. Decrescente. E o A positivo 3, ela é crescente. E o A negativo, menos 6, decrescente. Certo? Conseguiram identificar então? Beleza? De boa? Beleza. E agora a gente finaliza aqui mostrando para vocês que aqui, ó, um resuminho aqui que fica bem legal, ó, que legal. Ó, então a gente tem que a nossa função afim é ax mais b. Ax mais b. E hoje nós trabalhamos o zero da função. Zero da função, que é esse ponto aqui, ó, onde toca o eixo x. Uhum. Então, zerou, né, o nosso y. Então, por isso, zero da função. Zera o meu f de x. Quem determina que é uma função é o f de x. F de x é igual, então quer dizer, é uma função que depende de x. Quando ele zera, eu tenho zero da função. Ele toca no eixo x. Isso. E aí nós chegamos ao momento que conseguimos já construir, conhecer o gráfico da função afim. Duas situações. Quem é que determina se é crescente ou decrescente? O A. O nosso A, do ax mais b, aquilo que é grudadinho no x. Se o A for positivo, ela é crescente. Aumenta o valor de x. E aí, vamos visualizar no gráfico agora. Olha só aqui, ó. Tem aqui meu gráfico, não é? Aumenta x? Para a direita está aumentando, não está aumentando? Tá. Então está aumentando o valor de x, está vindo para a direita. Aumenta. E o y está indo para cima. Aqui, ó, quando eu aumento o x, quando eu venho para a direita, o y vai para baixo. Então diminui o y. Então crescente, quando aumenta, aumenta. Decrescente, aumenta, diminui, Beleza, tá certo? Beleza. Beleza? E é isso, né? Nossa aula top com bastante informação, um quiz revisional já, tu acredita? Não, ainda tem brincando com os números. Só isso. Vamos lá, então? Brincando com os números na telinha, qual é a perguntinha de hoje? Está lançado o desafio. Primeiro ano, vocês se encontram agora numa situação, um problema que vocês precisam resolver. Olha só, vocês, alunos, vão ser lançados nesse desafio. 3 homens querem atravessar um rio. A canoa, o barco que está à disposição deles, suporta no máximo 130 quilos. Mas eles pesam 60, 65 e 80 quilos. A pergunta é: como devem proceder para atravessar o rio sem afundar o barco? Atenção, vamos lá, olho no olho, porque dente esse desafio aqui é top. 3 homens querem atravessar o rio. O barco suporta apenas 130 quilos. É o máximo, né? Eles pesam 60, 65 e 80. Já sei. A pergunta é: como devem proceder para atravessar o rio sem afundar? Já sei. Faz assim, ó, põe os 2 mais leves no barco e o outro mais forte vai nadando. Não pode não. Não, é para todo mundo atravessar com o barquinho. Então tem que ser todo mundo de barco. Tem que ser todo mundo. Não pode ir nadando. Não. Eu ia ajudar. A estratégia foi boa, mas não pode não. Todo mundo no barco. Agora, o que é interessante aí, que vale ressaltar para vocês resolverem, não está falando a quantidade de viagens. Tá? Então pode ir e vir, voltar, deixar, largar, pegar, quantas vezes for necessário. Mas se eu for com um barco, como é que ele volta sozinho? Não, aí é contigo. Te vira. Resolve essa aí. Você me vira. Descasca essa castanha. Então pronto. Certo? Gente, ficamos por aqui. Já a gente volta com revisão, atividades de sala e tudo mais, tá bom? Até já!